A gente começou o programa falando um pouquinho do São Paulo, mas agora que o Hernan está aqui com mais informações, a gente retoma esse assunto. A gente já adiantou que o Pedro Martins foi descartado por causa dos altos valores e que os papos com o Thiago Carpini e com o Paulo Pesolano foram bons, hein, Hernan? Tem alguém na frente aí? Difícil falar alguém na frente, mas eu diria para vocês que eles gostaram muito, muito, muito de conversar com o Pesolano. Surgiu assim, o Pesolano foi um nome que surgiu ontem, anteontem. A direção do São Paulo estava com o Zubeldia ali uma expectativa, Pedro Martins uma expectativa, Carpini como foi, né, a conversa, o PVC trouxe essa informação ontem, e aí surgiu o nome do Paulo Pesolano, um treinador jovem, 40 anos, uruguaio, que fez um bom trabalho no Cruzeiro, está no Real Valladolid, que é da Rodi do Ronaldo. A maior dificuldade está ali. A conversa foi muito boa, o São Paulo sentiu um desejo do treinador, o São Paulo se empolgou com o que ouviu dele, porém bate na dificuldade dele ter o contrato com o Real Valladolid. Então, assim, e até quem teve na reunião sentiu assim o Pesolano assim, bastante empolgado, mas também não querendo avançar muito nas conversas pela questão do respeito ao contrato que ele tem. Então, é uma situação em que o São Paulo agora vai ter que negociar, vai ter que ter muita paciência e, claro, agora que a notícia, né, já se tornou pública, vários colegas já publicaram, a Joana de Assis, o próprio Plihal também na ESPN, a gente também já deu a informação aqui no UOL, já está lá no nosso blog, e agora é a questão de ver como é que vai se dar essa negociação. O São Paulo tem muito receio assim, com a questão do Ronaldo, teve a conversa com o treinador, mas é isso que vai pegar agora, essa questão do contrato que ele tem com o Real Valladolid. Mas eu ouvi de uma fonte ontem à noite, né, e reafirmei confirmei essa informação, essa pessoa me reafirmou essa frase hoje de manhã, dizendo o seguinte, que era difícil Lucas veio. Era difícil renovar com Lucas renovou. Era difícil contratar o Rames está contratado. Era difícil Ferreirinha já está treinando com São Paulo. Então vamos trabalhar. Foi a frase que eu ouvi da fonte que está muito eles estão muito empolgados com essa ideia de trazer o Pesolano. Não vai ser fácil, mas vão acompanhar. Olha Mas, só para Hernan, o completar contrato é até junho de 2024, também não é um contrato muito longo. É um contrato que tá véspera de acabar ali. Se ele fosse jogador, ele poderia assinar o pré-contrato. Mas a questão é você tirar nesse tempo e aí o treinador mudar tudo, né? Tá no meio da temporada aqui, né? Do futebol ele está em espanhol, quarto lugar. futebol europeu. Tá em quarto lugar, tá com a possibilidade de subir. Então é tudo isso. 2 pontos atrás. Ele perdeu. O Valladolid estava no grupo no acesso até 2 rodadas atrás, perdeu os 2 últimos jogos. O último jogo perdeu para o Racing Ferrol, e o Racing Ferrol é agora o vice-líder. O Leganés é o primeiro colocado, o Racing Ferrol é o segundo colocado, o Valladolid está em quarto lugar, 2 pontos atrás do Racing Ferrol. A multa divulgada no ano passado para a saída do Pesolano era de 16 milhões de reais. Então, não é muito fácil você resolver, a não ser que você abata a multa. O que está se falando no São Paulo é que o São Paulo vai conversar com o Valladolid para liberar a negociação diretamente com o Pesolano e tentar a liberação dele. Mas o compromisso do Pesolano é subir o Valladolid. Acho que aqui está o grande entrave. Outra coisa, eu falei agora há pouco, mas acho que é importante ressaltar, a informação do Bruno Andrade. No São Paulo hoje, houve 2 correntes que eu ouvi. Uma que disse que a reunião que haveria ontem com o Pedro Martins não houve, mas que havia expectativa de haver. E a outra que disse, não tem Pedro. E muita gente está achando, o Tironi falou agora há pouco, que não tem mais Pedro Martins. O Bruno Andrade, nosso Bruno Andrade aqui do De Primeira, informa de Portugal que o Pedro Martins tinha pedido a presença do presidente Júlio Casares na reunião que aconteceria ontem. E como o Júlio Casares passou a tarde e a noite na reunião da CBF com o presidente Edinaldo Rodrigues, foram 4 horas de reunião na CBF, o Júlio Casares estava no Rio de Janeiro na reunião da CBF e, por isso, não pôde se reunir com o Pedro Martins. Bom, isso pode ter um peso negativo para o Pedro Martins, porque por que todo mundo pode conversar?
com o Belmonte e com o Muricy e não pode conversar se não tiver o Júlio Casares. Ok, alguma parte da direção São Paulina pode ter se incomodado com isso e descartado o Pedro Martins. Mas o Pedro Martins trabalha ainda em formação do Bruno Andrade com a ideia de que vai se reunir com a direção do São Paulo com a presença por vídeo do Júlio Casares. Isso pode acontecer hoje ou amanhã, pelo menos é a expectativa do Pedro Martins. Boa. Agora, com esses dois perfis, né, o Carpini e o Pesolano. Diga lá, Irã. Não, exatamente eu ia falar do Carpini, porque o Carpini é um treinador que é muito visto, é muito jovem, a gente falou da questão do estofo, a gente falou da questão de não ter ainda uma convicção dentro do São Paulo de que ele possa ser esse treinador que vai tirar o Luciano e colocar o Rodriguinho, escolher entre Rames e Luciano, de repente barrar o Caleri e colocar o substituto que vai ser contratado. Ainda há essa dúvida em relação ao estofo do Carpini. Mas fato é que tem gente dentro da diretoria do São Paulo que gostou muito do Carpini. E o Carpini não é um treinador que a gente possa descartar totalmente. Porque se de repente o Pesolano não consegue, Pedro Martins não rola a conversa, eu diria para vocês que hoje o Carpini ele está sendo tratado ali como um cara bom, é um cara que é muito jovem e tal, mas de repente ele pode se tornar uma opção por falta de treinadores que digam sim ao São Paulo. Então, assim, não dá para descartar o Carpini e não dá para tirar os olhos do que pode virar o Carpini dentro do São Paulo nessa história toda de busca por treinador, hein? Hernan, E ele tem... Importante. A informação que o São Paulo tinha antes da conversa com o Carpini era de que, nas entrevistas com o Cruzeiro, o nome do Carpini perdeu força porque no Cruzeiro se julgou que ele foi muito boleirão, que ele foi muito menos teórico do que o ex-jogador que leva os jogadores no papo. Essa impressão desapareceu na entrevista que foi feita com o Carpini. Ou seja, o Carpini foi, na conversa com os dirigentes do São Paulo, extremamente profissional, mostrou conhecimento do São Paulo, que ele eliminou no Campeonato Paulista do ano passado pela Água Santa, e deu demonstrações de conhecimento teórico grande. Então, aí o que se dizia ontem, você tem pesos. Entende-se que o técnico mais gabaritado hoje não está no Brasil. É um técnico estrangeiro. É um primeiro pensamento. Mas aí você pensa que o Zubeldia, que não está descartado, não tem experiência do calendário brasileiro. Isso pesa contra ele. Que o Carpini, inicialmente, era boleirão e muito jovem. Boleirão não é. Então, mas que seja muito jovem, que não tem experiência em grande clube, ok. Aí você discute que se o Pesolano tiver que pagar a multa e dificuldade de tirar, você vai tirando questões na frente até chegar a um ponto em que esse aqui é o ideal, porque ele preenche requisitos e não tem atravancadores. Então, meio cai no colo, é o que pode acontecer. Muita gente aqui no nosso chat está perguntando do Zubeldia, como o Vitor Matheus, Daniel Pamplona, tinha um perfil aqui falando que já está contratado. Anota aí, ele já foi contratado. Maria Clara, achei. Mas é porque a reunião com ele é hoje, né, Hernan? Assim, o Zubeldia, ele é um treinador que tem-se uma boa análise. Inclusive, ontem eu ouvi, antes até dessa entrada aí do Pesolano, como alguém já que gostaram e que vai ter todo um investimento para que dê certo, o tal do plano A que a gente gosta de falar. Ontem eu fui até confrontado assim, né? Poxa, mas é um treinador que tem 10 anos de experiência. É muito jovem, mas já tem 10 anos de experiência, treinou times interessantes, Racing, LDU, e foi campeão da Copa Sul-Americana pela LDU, eliminando o próprio São Paulo. Então, assim, hoje sem eu não clube. diria tá sem clube, eu não diria para vocês que é um treinador assim que
unanimidade dentro do São Paulo, vamos fechar logo com ele. Existem muitas dúvidas, uma delas que o PVC trouxe muito bem para a gente em relação ao calendário brasileiro. Então é uma questão de entrevistas. O São Paulo continua, segue fazendo as suas entrevistas. Há um passinho à frente em relação ao Pesolano pela conversa que foi muito boa e principalmente pelo que o São Paulo ouviu do Pesolano. Uma vontade de ir. Claro, uma ansiedade ali pela questão do contrato e pelo respeito que ele tem com o Real Valladolid. Mas não dá para descartar. Mas eu diria que o Luiz Zubeldia hoje não tem tanta força, não é aquela grande unanimidade. Pode ser que mude tudo em relação a uma entrevista. O São Paulo está trabalhando dessa maneira. Cada entrevista pode virar onda para um nome ou para o outro nome. Boa, vamos só recapitular dois nomes que faltaram a gente falar, que estavam sendo levantados também. Cláudio Cassap e Antônio Oliveira estão fora dessa lista. Ontem a informação era que o Caçapa seria um dos entrevistados, mas não foi até agora. Então, tá longe de ser favorito. O Caçapa não é favorito, mas a informação ontem é que o Caçapa seria um dos entrevistados. Antônio Oliveira não vai ser o técnico do São Paulo. Boa. Então, na lista, assim, dos preferidos, por enquanto, Pesolano, Carpini e Pedro Martins do Beldia, certo? Certo. Sim. E aí temos um superchat do Guilherme Moraes. Para você, PVC, ele é atrativo, o Zubeldia, pelo estilo de jogo parecido? Não acho que é pelo estilo de jogo parecido. Porque uma coisa que é muito importante é não ser um mala, como a gente disse ontem. O São Paulo quer um técnico que seja capaz de manter o bom ambiente que se criou no vestiário com o Dorival Júnior. Os Beldia tem essa característica e tem um jogo que seja propositivo. O São Paulo também tem essa ideia. O São Paulo sabe que tem um tipo de jogo desde 2021 de ataque, de incomodar o adversário, de ter a posse de bola, de jogar no campo ofensivo. E essa ideia o Zubeldia tem, o Carpini tem, o Pesolano tem, de ser um jogo propositivo. Hoje o São Paulo vai ter um time de posse de bola com característica diferente, ou seja, com velocidade do Eric de um lado e do Ferreirinha do outro. Ontem, na nossa enquete, o Zubeldia estava ganhando, hein, com larga vantagem, e o Júnior Fatiola diz aqui, ó, só vejo a torcida falar dele. Escolhe um, PVC, sem muro, hein? Você levaria qual desses 4? Eu desses 4 eu levaria o Pesolano. E você, só que não? O Pesolano, eu acho difícil o Pesolano sair do Valladolid. A minha opinião, acho que não é tão do chat assim. Acho que eu seria mais ousado. Eu iria de Thiago Carpini. Olá. Chat, e vocês? Podem mandar aqui, não é nossa enquete, mas fiquem à vontade, até porque os nomes estão mudando tão rápido que não dá para fazer enquete, né? Como a gente viu ontem. Agora, para a gente terminar essa história do São Paulo, o Lucas Silvestre, que é o filho do Dorival, vai ficar no comando do time até o novo treinador ser acionado, né? Efetivado, e aí ele vai para a seleção brasileira trabalhar com o pai. Queria saber se vocês acharam isso uma boa decisão. E se agora com essa pressão da Supercopa chegando, a gente vai ter o São Paulo com um treinador com menos de um mês contra o Abel, que chegou em novembro de 2020. Pode dar ruim? Começando com você, PVC. Eu acho que a diferença não vai estar aqui. Primeiro é importante o Lucas Silvestre dar os treinos nesse momento, porque o Lucas dava boa parte dos treinos, mesmo com o Dorival Júnior no CT. Claro que o técnico era o Dorival Júnior, mas o Lucas Silvestre é muito a parte tática do Dorival Júnior. Então, por isso ele permanece até que se consiga um novo treinador. E a segunda parte da pergunta me fugiu. Era do Lucas Silvestre. Pressão sim. da Supercopa. São Paulo e Palmeiras. São Paulo não tem uma data para resolver a questão do técnico, mas o São Paulo tem que ter 2 semanas de trabalho para chegar na Supercopa com o time entendendo o que o técnico deseja. Eu acho que aí sim tem uma pressão. O Palmeiras, o São Paulo não vai ter, de jeito nenhum, não teria nem com o Dorival, o fato de a manutenção de um elenco de 3 anos.
que um dos grandes pontos do Palmeiras hoje, e todo ano, pelo segundo ano seguido, pelo menos, se discute a quantidade pequena de reforços que chegam à academia de futebol, mas é um mérito do que existia no futebol brasileiro dos anos 70. A manutenção. Se você pegar o time do Palmeiras de 2020, campeão da Libertadores, o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes, Zé Rafael, Rony, Dudu, Rafael Veiga, são 8 titulares que continuam no elenco. O Dudu não jogou 2020, o Dudu estava fora. Né? Você tinha Gabriel Menino, são 8 titulares que estavam no elenco. 8 titulares que jogaram a final da Libertadores de 2020 contra o Santos estão no elenco. Então, isso o São Paulo não vai ter. O São Paulo não tinha esse... O time campeão da Copa do Brasil do ano passado, que perdeu 2 peças e mais o técnico, ele não era igual ao time campeão paulista de 2021. Então, esta característica que o Palmeiras tem, o São Paulo não vai ter na final da Supercopa. O São Paulo tem que compensar de outra maneira. Pode vencer o Palmeiras, evidentemente, mas é por outras características, outras qualidades. E aí, Hernan? Eu vejo assim que, independentemente, digamos que o São Paulo tivesse completinho, tá? Se o São Paulo tivesse completinho com o Beraldo, com o Caio Paulista e com o Dorival Júnior, e o Palmeiras tivesse completinho, como está, e ainda com os reforços que chegaram. Mesmo assim, pelo conjunto, pelo trabalho, pelo treinador, por aquilo que o time entrega, num jogo único, 90 minutos, no Mineirão, torcida 50-50, o Palmeiras para mim seria o favorito. Então, assim, o São Paulo tem um time muito cascudo, o São Paulo tem um trabalho que já está consolidado, os jogadores entendem aquele trabalho, o São Paulo vai buscar um treinador que mexa pouco naquele trabalho que já está sendo feito, que está sendo inclusive trabalhado na transição com o Lucas Silvestre, mas mesmo assim o Palmeiras tem mais capacidade, o Palmeiras tem mais tempo de time vitorioso, tem uma base consolidada há mais tempo. Então acho que mesmo assim, se tivesse nenhuma mudança, o Palmeiras ainda teria um leve favoritismo. Então acho que o São Paulo tem que correr e realmente fazer desses 90 minutos algo surpreendente, como de repente foi na Copa do Brasil nos 180 minutos.